Hoje vamos contar sobre os Néfilins como espíritos malignos. O livro de Enoque e outros textos apócrifos fornecem informações detalhadas sobre o destino dos Néfilins após o dilúvio. Embora seus corpos físicos tenham sido destruídos, seus espíritos permanecem ativos e são frequentemente associados ao conceito de demônios na tradição judaico-cristã. Destino dos Néfilins no livro de Enoque 15 versos 8 a 12. Quando os Néfilins morreram, seus espíritos não retornaram ao céu porque nasceram de uma união proibida entre anjos e humanos. Seus espíritos também não foram destinados ao Sheol, lugar dos mortos, pois não eram plenamente humanos. Em vez disso, tornaram-se espíritos malignos que vagam pela terra. Esses espíritos são descritos como sem lugar para habitar, perambulando pela terra e pelos céus inferiores. Procuram corpos ou ambientes para possuir e influenciar. São hostis à humanidade, motivados por ódio e vingança, pois nasceram de destruição e violência. Promovem o caos, a corrupção moral e a idolatria. Esses espíritos são mencionados como responsáveis por tentações, possessões e influências malignas. Na tradição cristã, essa ideia se alinha com as descrições de possessão demoníaca nos evangelhos. A origem dos demônios não é explicitamente explicada na Bíblia canônica, mas o conceito de espíritos malignos dos Néfilins é uma das explicações tradicionais na literatura apócrifa. Os demônios mencionados nos evangelhos, como o homem possuído na terra dos Gadarenos. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoninhados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande vara de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecerá aos endemoninhados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Mateus 8 versos 28 a 34. Esses demônios podem ser associados aos espíritos dos Néfilins. O julgamento final não se limita ao período do dilúvio. Os anjos caídos e os espíritos malignos dos Néfilins aguardam o juízo eterno, descrito em vários textos bíblicos e apócrifos. 2 Pedro 2 verso 4, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Menciona que os anjos caídos estão presos no Tártaro, uma prisão temporária de escuridão, aguardando o juízo final. Judas 1 verso 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, reafirma que eles estão em correntes eternas nas trevas. Mateus 25 verso 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 20 verso 10. O diabo e os anjos caídos serão lançados no lago de fogo, que simboliza a condenação eterna. No julgamento final, toda a criação será purificada da influência do mal. Os anjos caídos e os espíritos malignos não terão mais acesso à criação ou influência sobre os humanos. Por que os anjos foram julgados com tanta severidade? Sua rebelião foi considerada um pecado mais grave porque eles tinham conhecimento direto de Deus e sua glória, desviaram a humanidade e a criação. Sua punição serve como advertência para toda a criação. Por que Deus permitiu que os espíritos malignos permanecessem na Terra? Alguns teólogos sugerem que isso faz parte do plano de Deus para testar e refinar a humanidade. Esses espíritos são uma consequência do pecado e lembram a humanidade da necessidade de buscar proteção divina.
Cristo é visto como vencedor final sobre os anjos caídos e espíritos malignos, restaurando a criação ao seu estado original de harmonia, como em Colossenses 2 verso 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Por favor, deixe seu like, acione o sininho e inscreva-se no canal.